Oi gente, meu nome é Fernanda Sampaio, psicóloga. E o tema de hoje é sobre suicídio. Esse tema super delicado e super importante da gente poder conversar. Mas antes de falar nesse tema, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Aperta aí o botãozinho inscreva-se e não deixe de dar o seu like se você gostar do nosso videozinho. Tudo bem? Porque eles são feitos para vocês com muito amor e carinho. Então, gente, vamos lá. O suicídio, normalmente uma pessoa que pensa em se suicidar, a gente acha que ela é egoísta, a gente acha que ela é sem razão, mas muitas vezes a pessoa que chega nesse nível de escolher a morte é porque ela não vê mais sentido para a vida ou porque ela não vê uma outra alternativa de cessar uma dor muito grande que ela está sofrendo. Em geral, são dores emocionais que fazem as pessoas quererem se suicidar. Então, a morte na nossa cultura, ela é entendida como uma ruptura. E a gente entende a morte como uma opção da gente interromper esse processo de sofrimento, de dor. E aí, na minha época, eu pensava muito sobre isso, mas eu pensava, a única coisa que a gente recebe na vida, da vida é a vida. Então eu entendia que eu não tinha o direito de tirar minha própria vida por ser um presente. Mas os pensamentos, porque é engraçado que a gente, quando fala de suicídio, a gente só pensa naquela pessoa que conscientemente se suicida. Mas a gente não pensa que às vezes uma pessoa que bebe demais e ela morre porque ela bebe demais, isso é uma forma de suicídio. Uma pessoa que pega o carro e anda constantemente em risco com velocidade desenfreada ou dirigindo bêbado, isso também é considerado suicídio. E pessoas que se colocam em risco constantemente, a gente entende isso como processos de suicídio inconsciente. Então vocês estão conseguindo ver que isso é um tema muito mais comum do que a gente pode imaginar. Muitas pessoas estão com essa energia do suicídio e não percebem que estão nessa energia. E quantas outras que nem eu, que pensam muito, não têm coragem, mas que ficam pedindo, podia acontecer algum desastre comigo, nossa, podia um carro passar e me atropelar, podia. E esses pensamentos, você fica projetando esses pensamentos, porque você não tem coragem de ir lá e fazer. Mas você projeta esses pensamentos e, gente, pensamento tem força. E se isso acontece, isso também é um suicídio. Então, o suicídio é um tema muito mais presente do que a gente possa imaginar, né? Por quê? Porque a pessoa vê que a vida não tem sentido, ou como a gente falou anteriormente, ela quer cessar essa dor. Será que a dor para quando a pessoa tira a vida? Será que sofrimento cessa? Então, gente, então na minha época eu comecei a pesquisar sobre suicídio, sobre pessoas que se suicidavam, sobre as consequências que isso gerava. E eu acabei me deparando com livros de relatos de como se fosse o espírito da pessoa falando como que foi após a morte. E sempre era horrível, as pessoas falavam que achavam que a dor ia cessar, mas que a dor continuou, que os efeitos de como elas tinham se matado ficavam ali de alguma forma presentes e que, embora elas estivessem mortas, algo continuava e algo continuava com muita dor. Então, independente de religião, a gente sabe que não somos feitos só de carne. Somos feitos de alma, né? Junto da nossa carne, quando a gente morre, a gente percebe nitidamente que fica a carne física e a alma se vai. E algo acontece com isso, né? As religiões, elas vêm falar do que acontece com isso, mas que isso existe é uma verdade inegável. E eu comecei a perceber que, independente da religião, sempre era ruim o que acontecia quando a pessoa se suicidava. Fora os relatos que eu fui vendo da culpa, do sofrimento, porque o suicídio ele tem consequências muito grandiosas, né? Arruína famílias, arruína pessoas muito amadas e muitas vezes isso que ficava sofria muito
com as consequências do que via, né? E a gente sabe que quando a pessoa se suicida ou ela pensa nisso, o pensamento é tão focal, como se não tivesse uma outra alternativa, que ela não consegue olhar ao redor. Porque quando ela consegue olhar ao redor, ela de fato entende que isso não é uma escolha que vai cessar a dor, que vai acabar o sofrimento. Pelo contrário, ela aumenta. E se ela aumenta e se ela não cessa, eu pergunto para vocês, o suicídio é uma opção? O suicídio pode ser considerado uma solução? Não, gente, ele não pode. Então, gente, se ele não é uma solução, a gente precisa encontrar outras soluções. O que acontece quando a pessoa tem muitos pensamentos suicidas, que a gente chama de ideação suicida, é que ela tem muitas vozes que confirmam como se o suicídio fosse uma única opção e tudo leva para aquilo. É como se ela não conseguisse ver outras possibilidades. Como eu falei, quando a gente amplia um pouquinho, a gente olha para as consequências desse ato, quando a gente reflete sobre se esse ato realmente vai levar a gente a encontrar aquilo que a gente procura, e a gente percebe que não, ele não é uma opção, a gente vai entender que a gente precisa ampliar o nosso olhar em direção de outras soluções. E é isso que a gente vai falar no nosso próximo videozinho sobre o suicídio. Não percam, deem o seu like, sua curtida, escrevam comentários, sugestões de tema, se inscrevam no nosso canal. E não percam o vídeo Suicídio 2, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Um beijo e até a próxima, queridos. Até!